noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Salete, eu sou professora do Instituto de Química de São Carlos e sou vice-diretora aqui do CDCC. E assim, o meu papel hoje é, em nome da comissão organizadora, dar as boas-vindas para vocês. Tá? Dizer do prazer de recebê-los aqui para essa primeira edição do evento de Educadores em Ciências, né? Primeiro encontro de Educadores em Ciências. O evento já atingiu algumas expectativas nossas, bem plenamente, em termos de quantidade de pessoas e de diversidade do público. Nós tivemos um limite máximo que a gente podia ter de inscrições, 100 inscrições, elas foram alcançadas, né? E com relação à diversidade, o que eu quero dizer é do tipo, do perfil das pessoas que estão aqui hoje. A gente tem, por exemplo, professores da educação básica, nós temos alunos de graduação e pós-graduação e temos também professores universitários em um número menor. Se a gente for olhar os números mesmo certinhos, né, a gente tem o maior número de alunos de graduação, são 44 alunos de graduação, a maioria da licenciatura, como era de esperar, né? Muita gente da UFSCar também, que isso é muito bom para a gente, unir aí as duas universidades, né? Nós temos, depois dos alunos da graduação, 32 professores da educação básica, que corrobora aí o elo que o CDCC tem com a escola pública, com a escola particular de São Carlos. A gente faz tem um apreço por essa ligação, né? E temos 19 alunos de pós-graduação, tá? E mais 5 profissionais que não se encaixam nessas categorias. Os alunos de pós-graduação são um pouco de novidade para nós aqui. A gente atende muito frequentemente alunos de graduação e os professores. Então, os alunos da pós-graduação também são muito bem-vindos, né? Então, assim, o que a gente acredita é que entre hoje e amanhã a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos que a gente colocou no site, que eu vou ler aqui quais que eram, né? Para a gente não esquecer. Eram os objetivos de que nós pudéssemos realizar um exercício de socialização e análise de experiências e estudos vinculados à educação e ciência em diferentes níveis de modalidades. Então, eu acho que com esse conjunto de pessoas, né, que a gente tem hoje aqui, nós vamos atingir esse objetivo, tá? E a comissão organizadora, ela também se sente muito honrada, né, se sente muito feliz de conseguir unir todas essas pessoas para essa troca de conhecimentos e de experiências. Às vezes a gente vai em algum evento que foca mais os alunos de graduação. Alguns outros eventos a gente privilegia mais os professores universitários. Então aqui não, aqui a nossa ideia é realmente unir esse público de educadores para a gente poder conversar e compartilhar conhecimento de igual para igual mesmo, né? Vamos então torcer para que isso aconteça, né? E o melhor de tudo, também muito bom, é que isso acontece no CDCC. A gente tem essa atmosfera que é aconchegante, né? Que a gente sabe que existe aqui. A gente é sempre muito bem recebido nessa casa e vocês então se sintam à vontade, né, para procurar a comissão organizadora se precisarem. E assim, além de a gente trocar as experiências e os conhecimentos, a gente também procurou reservar um espaço para a gente se divertir também, né? Afinal de contas, a diversão é necessária. Então a gente vai ter amanhã a apresentação do grupo Sons Vítreos do Núcleo Ouroboros, que é da Federal de São Carlos, Departamento de Química, que é vinculado também ao CEPID, Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vírus. Então o Ouroboros vai vir aqui para fazer a apresentação para a gente. Então essa parte a gente vai se divertir, né? Esperamos nós, e depois a gente vai ter um sorteio de livros no encerramento. Quem vai fazer o sorteio é a Angelina. Angelina, alguns de vocês conhecem, é animada por si, então o sorteio deve ser bastante divertido também. Então, coloque as suas apostas lá, e vamos ver como que a gente se diverte, tá? Então, assim, dadas as boas-vindas para vocês, eu queria só chamar a atenção para duas coisas que são importantes, para a gente não esquecer. A primeira é que vocês fizeram o credenciamento agora e receberam a caneca e o crachá. A caneca, por princípio, a gente não usa material reciclável aqui no CDCC. Então mantenham a caneca de vocês, porque amanhã a gente vai ter um bolo com café nas oficinas e a gente vai ter à tarde um lanche. E é bom que a gente tenha a caneca, senão a gente não vai ter como beber o que tiver para beber, tá? Então a caneca, se a gente quiser aproveitar plenamente aí os lanches, vamos ficar com ela. E o crachá, a gente sabe que o CDCC não abre à tarde para o público. Então na tarde de amanhã, a gente vai dar acesso às pessoas que estiverem com crachá, é uma questão de organização. Então, venham com crachá amanhã, não esqueçam dele para a gente não ter qualquer tipo de problema para ingressar aí no prédio, né? Aí uma outra coisa para lembrar é que a oficina de astronomia, quem se inscreveu, ela não vai ser aqui no CDCC, ela vai ser lá no observatório.
Nós enviamos e-mails para as pessoas que se inscreveram na oficina, mas só para reforçar. Para que as pessoas não venham para cá amanhã e falem, não é aqui, é lá no observatório. Então, só para relembrar. Bom, então, dadas as boas-vindas, feitos os avisos, a gente vai iniciar o nosso evento como a gente realmente deve, com a palestra do professor Luiz Henrique Ferreira, que muitos de vocês conhecem, né? Mas eu vou apresentar mesmo assim. Luiz Henrique, ele é docente do Departamento de Química, da UFSCar. Ele coordena as atividades do LENAC, que é o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Química. Desenvolve pesquisas em 4 linhas principais, que é a produção e avaliação de material didático, para o ensino de Química, né? Formação de professores de Química, experimentação para o ensino de Química e divulgação científica também. Eu vi no vídeo dele da Federal isso, então acrescentei a 4ª linha aí, tá? E no âmbito dessas linhas de pesquisa aí, o professor já formou vários alunos de doutorado, de mestrado, e orientou vários alunos de iniciação científica. E assim, tem uma observação que a gente gostaria de fazer, né? A trajetória do Luiz Henrique também inclui uma passagem aqui pelo CDCC. Faz tempo, eu nem sei quanto tempo faz, mas ele atuou aqui no Laboratório de Química, então ele é da casa e é um prazer recebê-lo aqui. Então eu convido o Luiz para iniciar a palestra, que tem o título de Motivação para o Ensino e Aprendizagem, que também foi escolhido para abarcar assim, os interesses de um público geral, né? Que todo mundo quer saber como fazer isso, então o Luiz vai tentar nos dizer aí como que é. Luiz, obrigado de novo por aceitar o convite, por você. Bom, boa noite a todos. Que bom, né? Sexta-feira, noite, chuvosa. Eu achei que ia ter menos participantes, estou vendo que tem bastante gente aqui, isso é muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer a professora Salete, a comissão organizadora, por favor, repasse, né, meus agradecimentos pelo convite. Dizer que é um grande prazer estar aqui, né, como a professora Salete lembrou, né, eu trabalhei aqui no CDC um bom tempo. Ela falou que já faz bastante tempo, não é tanto assim, porque eu tenho só 23 anos, então deve ter sido há uns 2 anos atrás. Bom, motivação é um tema muito interessante, muito gostoso, mas eu vou começar falando de uma coisa, né, para depois vocês entenderem a mensagem que eu quero deixar. Eu vou começar falando de uma coisa que é um pouco chata, né? Vocês devem ter visto, na imprensa saiu, esses dias atrás, na imprensa toda, manchetes como essas, né? O Brasil está em penúltimo lugar no ranking da OCDE, enfim, né? A situação está bastante crítica e vira e mexe, né? Diferentes indicadores, não apenas esse, mas diferentes indicadores mostram o quanto a gente precisa avançar, né? E aí, a gente sempre costuma, e até com razão, né, colocar a culpa no governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Mas a gente esquece que nós também temos um papel, né? Nós somos profissionais e nós temos um papel a cumprir, apesar de, né, ser muito válida essa crítica aos nossos governantes. Então, eles deveriam cuidar, né, do que a gente entende por políticas públicas que têm por objetivo, ou deveriam ter por objetivo, resolver os problemas estruturais da educação. Isso cabe a eles. Então, por exemplo, a questão de plano de carreira, questões salariais de professores, infraestrutura das escolas, etc., etc., não cabe a nós, né, resolver esses problemas. Então, um exemplo de política pública é o que está aparecendo agora bastante na mídia, todo mundo já deve ter visto, né? Em todos os canais passa propaganda agora sobre a Base Nacional Comum Curricular, que deve entrar em vigor mesmo em 2021. Né? Isso é um exemplo de política pública. Infelizmente, né, as discussões sobre a BNCC, elas eram muito interessantes no início. Eu fiz parte da comissão do MEC, na primeira comissão, né, que começou a trabalhar nessa proposta, e depois começou aquela dança de ministros, acho que vocês se lembram, né, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, por conta do impeachment e tudo mais, e daí começou também, né, a comissão ser desfeita, já com trabalhos adiantados, e depois uma nova comissão era montada, e não durava muito, porque mudava ministro, e essa coisa foi acontecendo. Eu participei das 3 primeiras comissões, e na última,
eu participei como leitor crítico apenas, não como membro da comissão. Então, esse documento, ele foi trabalhado bastante, como diz essa propaganda que está na televisão aí, de fato recebeu mais de 12 milhões de contribuições da sociedade toda. Mas o que chama atenção é o seguinte, ele já está, né, nesse último ano, depois que a comissão foi desfeita e o documento ficou pronto, a proposta inicial está totalmente descaracterizada, totalmente, né? Então, o que se previa como políticas públicas, como, por exemplo, aumento no investimento para a educação, para 10% do PIB, essa coisa toda que acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar, isso fazia parte, né, dos primeiros documentos, e isso, por exemplo, foi excluído. Um programa sério de formação continuada de professores, né, com orçamento previsto no Ministério da Educação, etc. Isso fazia parte do documento inicial. Isso tudo já se perdeu nesse último ano. Então, mas enfim, é um exemplo de política pública. Uma outra coisa, né, que estava previsto era recurso para melhoria da infraestrutura das nossas escolas. E essa notícia recente, olha, a CC agora, né, essa semana, a gente tem menos de 1% das escolas brasileiras com infraestrutura ideal. Então, uma situação bastante comum é essa aqui, né? A gente tem ainda espalhado pelo país escolas nesse estado, quando o gabinete do prefeito, do governador e etc., né, não passa nem perto disso, né? Bom, mas enfim, é uma situação real, é uma situação que nós vamos ter que conviver, e isso faz parte dos tais problemas estruturais, né? Aqueles que não nos cabe individualmente resolver, a não ser como cidadãos na hora de votar e etc. Bom, mas aí chega de coisa ruim, né? Então vamos falar de coisa boa, né? Eu só quis colocar aquela questão para mostrar o seguinte, não dá para a gente ficar contando com políticas públicas que, quem sabe, um dia no futuro a educação do Brasil vai melhorar, né? Então vamos tentar fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, e, por exemplo, a motivação é um tema que a gente pode trabalhar tranquilamente em qualquer escola, independentemente da infraestrutura. Eu vou até pedir para vocês memorizarem essa imagem aqui, que depois eu vou retornar a ela, né? Até em lugares como esse é possível a gente trabalhar, né, e trabalhar bem com a motivação. Bom, mas isso remete a gente, né, a uma situação em que a gente tem que sair da zona de conforto. E zona de conforto, ao contrário do que o senso comum diz, não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com fraqueza, né? Zona de conforto, definida pela psicologia, é uma situação em que a gente se encontra, né, em que pensamentos e comportamentos que a gente está acostumado a ter, eles não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Então, isso é zona de conforto. Então, por exemplo, um trabalhador rural que passa o dia inteiro embaixo, né, de um sol de 40 graus, com uma enxada na mão, ele está gastando uma energia tremenda, está trabalhando demais, né, está se esforçando demais, mas se ele não fizer nada para sair desta situação, ele está numa zona de conforto. Então, zona de conforto não é necessariamente preguiça e não é coisa boa também, né? Então, estar na zona de conforto não é bom. Eu gosto muito, todo mundo conhece o Leandro Carnal, né? Que ultimamente está fazendo um sucesso enorme, não só na televisão, mas no YouTube, para todo lado. Ele usa um exemplo de zona de conforto que eu acho bastante forte, né, mas bastante representativo do que é esta situação. Ele diz o seguinte, que a orientadora dele, na pós-graduação, que é uma professora da USP de São Paulo, ela fez parte de um partido de extrema esquerda na época do regime militar. E logo de início, ela foi presa, né, pelo sistema, e todos os dias ela era torturada por um torturador. Era a mesma pessoa, quem ia até a cela, aplicava choques e dava uns tapas nela. É assim que ele descreve, né? E no dia seguinte a mesma coisa,
Isso se repetia. Aí um dia ela ficou sabendo, esse depoimento, ela é quem dá para ele, né, para o Karnal. Aí um dia ela ficou sabendo que ia mudar o torturador, aquele, né, ia embora e uma outra pessoa viria no lugar dele. E ela ficou morrendo de medo, apavorada. Por quê? Porque ela não sabia, né, o que o próximo iria fazer. Com aquele, por mais absurdo que possa parecer, ela já estava acostumada. Então, isso é zona de conforto, né? E ele usa esse exemplo, que é bastante forte, para mostrar o seguinte: isso não é bom, né? Nenhuma zona de conforto é bom, e não tem nada a ver com preguiça, ao contrário do que o senso comum diz, né? Bom, mas aí, uma coisa que a gente tem que considerar, né, para discutir motivação, para entender um pouco os aspectos da motivação, é que a psicologia ela tem uma grande divisão, né, assim, isso é mais didático, mas enfim, tem uma parte da psicologia que estuda o indivíduo, né, e que se concentra na mente de um indivíduo. E tem uma outra parte da psicologia bastante interessante, que é a psicologia social, que procura entender, né, como nós nos comportamos em grupo, né, em sociedade, em comunidades, etc. E essa parte interessa mais para a gente porque é ela quem vai dar sustentação, né, aos princípios da motivação. Então, não a mente do indivíduo, mas a mente do indivíduo que vive ou que atua, né, numa coletividade. E para isso eu vou recorrer, né, a dois experimentos de um pesquisador que na década de 60, né, o Stanley Milgram, na década de 60, ele causou um impacto enorme no mundo todo com as pesquisas que ele fazia sobre psicologia social. O primeiro que eu vou falar é mais polêmico, ele é bastante polêmico até hoje, inclusive do ponto de vista ético, mas até hoje ele é replicado, né, em vários países, inclusive na Europa, né? As pessoas repetem para ver se houve mudança em relação aos resultados que ele obteve no início dos anos 60. Bom, polêmicas à parte, né? Esse experimento é seguramente o mais conhecido de toda a psicologia, ele está em tudo quanto é livro de psicologia que a gente pegar, talvez o mais comentado e discutido no mundo todo, né? Mas ele tem a ver, ele tem a ver com o nosso comportamento quando em sociedade. E o experimento, eu vou explicar aqui para vocês, ele é simples de entender, mas eu já vou falar da questão ética, né? Por que que ele é polêmico do ponto de vista ético? Porque ele trabalha com um voluntário que vai fazer um papel de professor, já vou explicar isso, e é contada uma mentira para esse voluntário. E a mentira é o seguinte: ele diz, né, o Milgram para o voluntário o seguinte: você é voluntário para a minha pesquisa e a minha pesquisa tem o seguinte objetivo: nós queremos entender como funciona a mente humana numa situação de aprendizagem sob pressão. Porque, por exemplo, tem pais que batem nas crianças para estudar. Se a criança tira uma nota ruim na escola, chega em casa, apanha e etc, né? Então, nós queremos entender o comportamento da mente aprendendo sob pressão. Essa é a história que é contada para o voluntário. E o restante aqui, olha, esse aqui é um ator, né, que faz parte da equipe, é tudo combinado, só que o voluntário acredita que este aluno é também um voluntário, e não é, né, ele faz parte da equipe. Então, o Milgram passa para o voluntário a seguinte missão: você vai fazer o papel de professor, nós temos um outro voluntário, que vai ser o aluno, e eu tenho uma lista de perguntas aqui, e você vai fazer o seguinte: por meio deste aparelho que ele tem aqui está o aparelho real, né, usado por ele, mas por meio desse aparelho, você vai fazer o seguinte: toda vez que você fizer uma pergunta e o aluno responder corretamente, você, ok, pula para a próxima, né? Tem uma quantidade enorme de perguntas. E quando ele errar,
né, der uma resposta errada, você vai apertar o primeiro botão, né, que está atrás do braço aqui. Esse aqui é o aluno, na verdade, né, ele faz parte da equipe. Quando você apertar esse botão, o aluno vai tomar um choque. E esse primeiro botão está marcado lá, né, é 40 volts. Então, você aplica, ou seja, pune o aluno por ter dado uma resposta errada. Bom, e daí você continua. Segunda pergunta, terceira, quarta. A hora que ele errar de novo, você aperta o segundo botão. O segundo botão, o choque é mais forte. Então, 70 volts, por exemplo, né? E assim vai. O último botão, aqui, corresponde a 450 volts. Aí o voluntário, é lógico que assusta, fala, mas gente, eu vou matar o camarada lá do outro lado, né? Ele fala, não, o choque não mata, o período de tempo em que ele é aplicado é bastante curto, não é suficiente para matar, agora não é nada agradável, mas você tem que fazer a sua parte aqui. Bom, e daí começa o processo, né? Como esse camarada aqui é ator e faz parte da equipe, ele não toma choque nenhum. Ele de fato está com o fio ligado ao braço, mas não existe o choque, né? O choque só existe na cabeça do professor. Toda vez que ele aperta o botão, ele acha que a pessoa tomou um choque do outro lado. Bom, eles estão em salas diferentes. Aqui tem um espelho, né? É aquele espelho ali no fundo. É aquele tipo de espelho que você enxerga de um lado, mas não enxerga do outro, né? Então, o aluno está vendo tudo o que acontece do lado de lá, só que o professor não vê o aluno. E aí começa a acontecer uma coisa interessante, né? Quando o Milgram planejou esse experimento, ele fez o seguinte, ele consultou o orientador dele, né? Ele já tinha terminado o doutorado, mas ele consultou o orientador, e uma equipe grande de psicólogos e psicanalistas. E todos previram o seguinte, isso não vai funcionar. Qualquer pessoa, quando entender o que vai ser feito, ela vai se recusar. O ser humano não vai fazer isso. Não vou aplicar choque num semelhante, né? Essa foi a previsão de todos, inclusive do orientador dele. Bom, mas daí começou o experimento e levou um baita susto. Ele também achava que isso ia acontecer, né? Ele levou um baita susto porque o primeiro voluntário foi até o final, 450 volts. Aí ele falou, meu Deus do céu, né? Esse cara não é normal, né? Ele acha que aplicou 450 volts no outro. Bom, mas tudo bem. Vamos para um segundo voluntário. A história se repete. Um terceiro, um quarto, um quinto. A história se repete. E aí, ele começa a questionar o próprio experimento e resolve fazer uma série de variações. Por exemplo, ele estava pegando no início só voluntários homens. Aí ele falou, será que as mulheres se comportam assim? E daí planeja o experimento e só voluntárias, né? Professoras agora. E a história se repete. Bom, ele faz 25 variações de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar. Por faixa etária, por religião, por tudo que vocês imaginarem, nível de escolaridade, etc, etc. O resultado final ele fez o experimento com mais de 1000 voluntários, 100% dos voluntários deram choque. E 65% destes voluntários, em algum momento, parava, desistia de levar adiante, mas todos deram choque. E é interessante que quando chegava por volta dos 180 volts, o aluno fingia que estava sofrendo, né? Então, a hora que apertava o botão lá, ele gritava do outro lado, pelo amor de Deus, para com isso, eu não aguento mais, né? Estava fingindo, né? E o normal era o voluntário olhar para o pesquisador e falar, e aí, né, o cara está querendo parar lá, ele não está aguentando mais, eu continuo ou não? A única coisa que ele respondia era o seguinte, se você parar, você vai estragar a pesquisa. E o camarada continuava, né? Bom, no final, 65% das pessoas são capazes de ir até o final. Esse experimento até hoje é replicado, como eu disse, né? Inclusive na Alemanha foi feito recentemente, de novo, porque já tinha sido feito também. O resultado é esse mesmo, né? Então, assim, nós somos capazes, né, de infligir um sofrimento grande aos outros sem a gente se dar conta disso.
Aí você fala, bom, mas eu não sou, eu acho que não aplicaria o choque. Bom, talvez você seja uma parte dos 35% que aplica sim, né? E que em algum momento desista, é o melhor que a gente espera. Mas aí você fala assim, bom, mas o que tem a ver com, né, o nosso comportamento em sociedade e tal? Esse experimento é revelador de uma situação muito mais ampla, né? Porque não existe só o choque elétrico, existe o choque psicológico também. Isso significa que muitas vezes você fala, eu nunca apertei um botão escrito 450 volts. Será que não? Talvez sim, né? Você estava aplicando um choque psicológico em alguém. Em que situações a gente faz isso? Normalmente quando existe uma norma, como todas as nossas instituições têm, a escola tem suas normas, tem suas regras, né? Quando tem uma norma dizendo que cabe a mim aplicar um choque, então eu aplico sem pensar, né? Tem uma norma, eu obedeço, como foi aqui. Vamos pegar um exemplo bem prático, né? Isso tem 1000 situações que cabem aqui, mas vamos pegar um exemplo bem prático. Recentemente, no Rio de Janeiro, a gente teve uma greve grande de funcionários públicos porque eles estão desde abril sem receber salário. E eu não sei se vocês acompanharam, né? A hora que eles entraram numa praça para fazer manifestação, a polícia desceu o cacete em todo mundo. Por quê? Observe o seguinte, o próprio policial que estava batendo, ele também estava sem salário. Mas tem uma norma que diz, né? Eu estou aqui para bater. Se alguém se manifestar, bata. Então eu cumpro a norma, né? Coloque isso nas nossas escolas, por exemplo, e você vai ver o seguinte, a gente tem normas que muitas vezes a gente aplica, né, sem se dar conta de que a gente está aplicando um choque psicológico em alguém, né? Então, é nesse sentido que o experimento é interessante. Tem um segundo experimento dele, que é bastante interessante também, que ele faz com um elevador. Ele observou, né, ele já vinha observando há bastante tempo o seguinte, nós seres humanos somos muito bons em imitar o próximo. Então, dependendo do ambiente em que a gente está, eu me comporto de acordo com o meio, comportamento de todos, de uma maneira, eu me comporto daquela maneira, né? Sem refletir, sem questionar. Mesmo quando todo mundo está fazendo alguma coisa errada, bom, eu faço também, né? E ele observa isso, daí ele planeja uma série de experimentos. Um deles é o do elevador, que hoje até virou, ele não fez com intenção nenhuma de fazer pegadinha, né? Mas hoje até virou pegadinhas. Emissoras aí, não sei, ficam copiando isso, replicando como pegadinha. Mas o experimento é simples. Ele fala para alunos dele fazerem o seguinte, ó, nós vamos até um prédio, eu vou deixar uma câmera escondida na frente de um elevador. E o comportamento, isso ele explicando para os alunos, né? Ele falou, o comportamento normal de todo mundo, porque eu já observei, a pessoa entra no elevador, então vamos imaginar que aqui está a porta do elevador, né? A pessoa entra no elevador e normalmente vira e fica de frente para a porta. Esse é o comportamento normal, todo mundo faz isso. Aí ele pegou e instruiu os alunos a fazerem o seguinte, vocês vão fazer diferente. Quando vocês verem que já tem alguém no elevador, ou que tem alguém para entrar no elevador, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar e ficar de costas para a porta. E nós vamos ver qual é o comportamento dessa pessoa, né? Do desavisado. Bom, e aí, eu vou mostrar o resultado disso, é bem rapidinho, gente, é um filminho de 2 minutos, mais ou menos. É o filme original dele, só fazer um esclarecimento, né? Vocês vão ouvir algumas risadas no filme, é porque depois ele mostra o filme para os alunos, né? Então essas risadas são de alunos dele quando veem o resultado do experimento. Mas vamos lá. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little,
looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Esse experimento do elevador, ele tem, né, uma quantidade enorme de variedades dele que foi planejada por ele, né, pelo Milgram, para mostrar o quanto nós copiamos o comportamento dos outros, né? E aí, é aí que eu queria chegar, quando a gente junta os dois experimentos, né? Então, por um lado, a gente tende a não refletir sobre os choques, né, que nós aplicamos nos outros, por exemplo, nos nossos alunos. Por outro lado, a gente tende a copiar o comportamento dos outros. Então, por exemplo, né, a gente aprende desde cedo que dar aula é encher uma lousa, o aluno copia e estuda para a prova, mais ou menos isso, né? E é o modelo mais adotado em tudo quanto é lugar, né? O professor enche a lousa, o aluno copia e estuda para a prova, né? E a gente faz isso por quê? Né? A gente faz isso porque todo mundo faz isso, né? Todo mundo vai lá, enche a lousa de matéria e põe o aluno depois para copiar e estudar. Bom, aí, acho que cabe a gente questionar o seguinte: onde é que está a nossa autonomia, né? E isso é interessante pelo seguinte, acho que todo mundo aqui sabe que a LDB, né, de 96, ela deixa muito claro que todo professor, de todos os níveis, tem autonomia para fazer planejamento, para adotar uma metodologia de ensino e etc, etc. Quer dizer, nós temos essa autonomia, mas nós não usamos. A gente faz o que todo mundo faz, né? Mas, então, vou deixar algumas perguntas aqui para a gente pensar um pouco, né, a respeito desses experimentos do Milgram. Será que eu sou justo, né? Será que eu não ando aplicando choque, né, nos meus alunos? Será que eu posso melhorar minha prática? Ou, porque todo mundo enche a lousa e o aluno copia, eu também vou fazer isso? Será que não tem maneira diferente? Será que eu estou satisfeito com os resultados, né, que eu obtenho? Observa que essa pergunta, né, e outras têm a ver com a zona de conforto. Porque assim, bom, todo mundo faz isso, então eu também faço, né? Os meus alunos estão de fato aprendendo? Será que eu sinto prazer, né, com minhas aulas? Eu tenho disposição de ousar, e olha, ousar é sair da zona de conforto, né? Assim, não é porque todo mundo faz assim que eu também vou fazer. Vou tentar fazer diferente. Isto é sair da zona de conforto. Bom, aí, o que tem, né, tudo isso a ver com motivação, inclusive a zona de conforto. Para motivação, a gente tem que romper com tudo isso. Quer dizer, não é porque os outros fazem isso que eu vou fazer, né? Se eu parar para refletir, às vezes eu vou chegar à conclusão de que eu ando aplicando choques nos meus alunos, né? Quando ele faz uma pergunta, eu não respondo. Quando, por exemplo, eu sinto que ele está com dificuldade, mas eu não dou atenção, e etc, etc. Quer dizer, eu estou aplicando choques, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Bom, a motivação, ela já vem sendo estudada pela psicologia há quase 100 anos, né? Que ela é um campo de estudo da psicologia. E a palavra motivação, né, vem do latim movere,
que significa colocar a gente em movimento, né, em direção a algo. O que significa dizer o seguinte: cada ação que você fez hoje, desde a hora que você acordou, cada uma tinha por trás uma motivação, né? Então, você colocou o relógio para despertar, queria continuar dormindo, mas colocou e levantou. Por quê? Né? Tem um motivo, algo, né, uma força interna te levou a fazer esse movimento. Por exemplo, sair da cama. E assim foi durante o dia todo, né? É assim que é entendida a motivação. No ensino, né, a gente identifica, todos os pesquisadores da área também concordam com uma coisa: normalmente o problema está no aluno, mas isso não quer dizer que seja culpa dele. É como se fosse uma doença, né? Quer dizer, quem está gripado é o aluno, não eu, né? Ele que está desmotivado. Isso não quer dizer que a culpa seja dele, né? E a motivação, né, ela tem sido avaliada, isso aí tem inúmeros casos na literatura, né, que mostram isso. Ela é um determinante crítico do nível da qualidade, né, e da qualidade da aprendizagem e do desempenho em qualquer escola. Bom, é determinante crítico. Isso significa o seguinte: ninguém vai ter um bom desempenho na escola, ninguém, né, se não tiver motivado para isso. Bom, aí ela pode variar, né, a motivação em dois aspectos. Do ponto de vista quantitativo, pode parecer estranho, mas existem instrumentos, a gente mesmo usa, bastante confiáveis, que a gente consegue medir quantitativamente, né, quanto uma pessoa está motivada para alguma coisa, né? Então, existem instrumentos apropriados para isso. E do ponto de vista qualitativo, até 1985, depois eu falo de lá para cá, se compreendia, né, se entendia que havia apenas dois tipos de motivação: uma extrínseca, ou seja, fora de mim, e uma intrínseca, né, uma interna, uma minha. A motivação extrínseca é aquela que justifica, por exemplo, né, uma situação como essa. Por que o aluno está dormindo na aula, por exemplo? Por que ele está com o celular na mão, né, e o professor está dando aula? Por que, se possível, ele mata a aula, né? Dificilmente vai ocorrer aprendizagem, porque o motivo é externo a esse aluno. E esta motivação, ela existe, né, e funciona na prática da seguinte maneira: eu faço alguma coisa para obter algo externo, ou punição. Então pode ser um prêmio e pode ser uma punição. Então, por exemplo, eu até posso fazer um trabalho que eu não gosto e não quero fazer, em troca de um prêmio. Sei lá, vou receber um dinheiro bom para aquele trabalho, por isso que eu fiz, né? Esta foi a motivação. Ou para evitar uma punição: eu vou fazer determinada atividade, porque se eu não fizer eu vou ser punido. Então, por exemplo, eu vou à aula, porque senão eu vou ficar com falta e isso vai me criar problema. Mas lá, né, eu vou dormir. Bom, grande parte das nossas atividades, né, se você parar para refletir, em tudo que você fez hoje, por exemplo, você vai perceber o seguinte: grande parte das suas atividades feitas hoje foram movidas por razões externas à própria atividade, quer dizer, foram motivos extrínsecos. Muita coisa que você fez hoje, eu aposto que você não gostaria de ter feito, mas fez por obrigação, fez porque senão teria uma consequência ruim, né? Ou fez por um prêmio, quer dizer, eu fiz porque depois vai ter uma compensação e assim por diante. O interessante, né, é que a gente consegue mudar o estado motivacional de uma pessoa. E isso é muito legal. Ou seja, eu posso partir da motivação extrínseca, né, e fazer um trabalho, que depois eu vou falar como que a gente faz isso, e transformar essa motivação em intrínseca. Então ela é um ponto de partida, uma motivação melhor. E a intrínseca, ela está diretamente relacionada à escolha e à realização
de uma atividade por sua própria causa. Então, por exemplo, domingo eu marquei com um grupo de amigos de jogar bola. Por quê? Porque eu adoro jogar bola. Né? Ou marquei de sair daqui hoje e ir ao cinema. Por quê? Porque eu adoro cinema. Né? Então observa que não tem um fator externo, né, me levando a sair daqui para o cinema ou jogar bola no domingo. É porque eu quero. Isso é uma motivação intrínseca. Não tenha dúvida, né, de que ela vai facilitar muito e muito mesmo a aprendizagem. Então, se a gente souber trabalhar com isso, vai ter resultado bastante interessante. Bom, eu falei até 1985 porque dois pesquisadores, né, bastante conceituados e respeitados hoje mundialmente, o Edward Deci e o Richard Ryan, né, em 1985, eles publicam uma obra que é fruto, né, de muitas pesquisas que eles já vinham fazendo, com motivação e etc. E eles propõem, não muda o que se entendia antes de motivação, mas na verdade eles propõem que existem mais de 2 níveis de motivação. Então a extrínseca, ela tem alguns subníveis, né? E eles partem do princípio, e eles defendem isso, que todos nós somos propensos ao desenvolvimento saudável e à autorregulação, né? E nós buscamos atividades interessantes para nelas persistirem. Quer dizer, isso é um princípio de todo ser humano. Então, eles partem desse princípio, né? E considera também a motivação, que ela é construída a partir da ação do indivíduo, daí a psicologia social, né? Ação do indivíduo sobre o meio e do meio sobre esse. Então não existe motivação sem interação com outras pessoas. Uma pessoa isolada numa ilha, por exemplo, ela não vai ter motivação para coisa nenhuma, né? Porque a motivação depende do outro. E eles falam que desde que a gente satisfaça as nossas necessidades psicológicas. E esta é basicamente uma das novidades que eles apresentam, né? E são elas. Nós todos, desde criança, temos essas 3 necessidades. Todos, sem exceção. Necessidade de competência. Faz muito bem para a gente, do ponto de vista psicológico, né? A gente se sentir competente em alguma coisa. Ser bom em alguma coisa é uma necessidade. Segundo, necessidade de autonomia. Ninguém gosta, né? O ser humano detesta se sentir marionete. Alguém dando ordens para você, faça isso, faça aquilo, faça agora isso, a hora que você terminar isso você vai fazer aquilo e tal. Isso faz um mal danado para a gente. Duvido que alguém aqui se sinta bem, né, numa condição dessa. Bom, e a terceira, necessidade de pertencer, ou de pertencimento, como aparece em boa parte da literatura. Nós somos seres sociais e nós odiamos a solidão, né? No fundo é isso. E é fácil perceber isso. A gente não gosta de ficar sozinho, o ser humano detesta ficar sozinho. Como que a gente percebe isso fácil? Vamos pegar um exemplo bem forte, assim, né? Mas que eu acho que mostra bem essa situação. Para um prisioneiro, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil, acho que todo mundo sabe, tem as cadeias brasileiras estão entre as piores do mundo, né? Os presídios nossos são horríveis. A cadeia já é um grande castigo, né? Ficar preso é um inferno. Mas qual é o castigo que se aplica numa cadeia? Quando um preso, né, precisa ser castigado, o que eles fazem? Eles colocam um camarada numa solitária. Eles isolam essa pessoa. E é tudo o que a pessoa não quer, né? Ela prefere ficar numa cela com 30 pessoas exprimida do que na solitária. E isso é próprio do ser humano. Isso faz um mal enorme para a gente, né? Inclusive é uma estratégia de tortura, né? Você isolar uma pessoa, obrigar ela a ficar sozinha. Bom, mas por quê? Porque isso são necessidades psicológicas, né? As 3 são necessidades que todos nós temos. Então o que Deci e Ryan propõe é o seguinte, mais do que propõe, né? Eles verificam o seguinte: quando uma pessoa tem essas 3 necessidades atendidas, ela fica motivada.
e altamente motivada, desde que as 3 necessidades sejam atendidas. Bom, e aí, vamos ver então, né? Aqui, competência, né? Eles definem como uma experiência de percepções de eficácia pessoal, né? É aquilo que eu comentei. Eu me sinto eficaz, eu me sinto competente, eu sinto que eu tenho habilidades para alguma coisa. Gente, pode ser para qualquer coisa, né? Para a gente aqui interessa no ensino, mas pode ser para jogar bola, pode ser para pintar um quadro, pode ser para compor uma música, seja lá o que for, né? É uma necessidade humana se sentir pelo menos em alguma coisa competente. A necessidade de autonomia, né? É a necessidade de experimentar uma escolha. É aquilo que eu falei, sem ser uma marionete, né? Eu quero decidir, por exemplo, o que eu vou fazer hoje a hora que eu sair daqui. Eu não quero que ninguém me diga, passe na avenida, faça isso, depois sai dali, passe na Carlos Botelho, faça não sei o que, volte aqui, depois você vai para sua casa, né? Eu quero ter essa sensação de que eu posso experimentar as minhas escolhas. A outra do pertencimento, né? Ligada às relações interpessoais, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, numa igreja, ou enfim, onde vocês imaginarem, né? Eu não gosto de ficar sozinho, eu preciso sentir, né, que eu pertenço a uma comunidade, um grupo, enfim. Esses princípios, né, depois que eles publicam esses trabalhos deles com essa proposta, né, mostrando as relações entre as necessidades e a motivação, começou a acontecer um fenômeno mundial que é o seguinte: quem primeiro se interessou, né, por essas pesquisas foram as grandes empresas, e grandes mesmo. Normalmente grandes empresas são mais organizadas do que as pequenas, e elas começaram a adotar esses princípios dentro, né, das suas fábricas, enfim, escritórios, etc. Por quê? Porque para o empresário o que mais interessa é o trabalhador satisfeito, feliz com o que faz. É aquele que não vai reclamar de salário, é aquele que não vai perder hora, é aquele que, enfim, não vai estragar uma máquina, né, na fábrica, vai tomar cuidado com essa máquina, etc. Até hoje, né, grandes empresas adotam, né, de ponta a ponta, e tem psicólogo lá para trabalhar essas questões das necessidades psicológicas, que é justamente para ter o funcionário satisfeito. Depois, os times, eu não entendo nada de futebol, mas começou na Europa, com grandes times, contratar psicólogos, porque eles perceberam o seguinte: os jogadores motivados, eles vão jogar muito melhor, né? Então, grandes times de futebol começaram a contratar psicólogos, e mais tarde, bem mais tarde, aqui no Brasil, não sei se vocês já viram, né? Eu falei que eu não entendo de futebol, não entendo mesmo, mas em época de Copa, por exemplo, a gente vê por noticiário assim, né? Hoje os jogadores passaram o dia com a psicóloga do time, ou o psicólogo do time, né? Os grandes times, aí, Corinthians, Santos, Palmeiras, sei lá o que mais, aí, eles também contrataram, porque eles viram que o jogador motivado produz muito mais. Bom, enfim, mas vamos lá para a educação, né? Que é o que interessa para a gente. Bom, então, eles propõem que existe um contínuo de motivação, né? Essa tabelinha resume basicamente os níveis que eles estão propondo, e no primeiro caso, né, que é o pior dos mundos, aqui é a motivação. A motivação, ela é tão ruim, ela faz tão mal para a gente, que mesmo quando tem uma punição envolvida, né, é uma motivação extrínseca normalmente. Por exemplo, se eu não fizer a prova amanhã, eu vou ser reprovado. Então tem uma punição severa, né, pela minha ausência na prova. Muitas vezes, mesmo sabendo disso, eu faço a opção por não fazer a prova. Eu sei que eu vou ser reprovado, então eu aceito o castigo, mas eu não vou fazer isso, né? É o pior dos mundos aqui. E depois ele começa a entrar, né, nessas 3 subdivisões aqui. A primeira, com uma regulação externa. Essa é aquela que está diretamente ligada às recompensas. Eu faço a atividade, então eu vou à prova, né, ao contrário da primeira, mas apenas para não ser punido, ou porque tem um prêmio, só por isso, porque eu detesto essa disciplina,
porque eu sei que eu não tenho conhecimento suficiente para tirar uma nota boa, porque eu não gosto do professor, eu não gosto do assunto, eu sei lá o quê, mas eu vou fazer essa prova. O segundo nível, né, que é introjetada, é quando eu até reconheço a importância da atividade. Então, assim, não sinto prazer, mas eu sei que é importante. Então, eu vou fazer essa prova porque eu pretendo me formar, não vou sentir prazer nenhum, mas eu reconheço a importância dessa atividade. A terceira, né, é identificada. Essa é interessante porque eu me identifico, mesmo sendo um fator externo, né, uma motivação extrínseca, eu me identifico com a causa. Então, por exemplo, é o caso típico de um estudante que estuda, de ensino médio, por exemplo, que estuda química, física e matemática bastante, porque ele pretende entrar no curso superior, num curso de engenharia. Então ele sabe que é importante, né? Ele quer fazer exatas, esses assuntos são importantes para ele, então ele aceita, né, isso como importância, e ele está visando também, é por isso que é uma motivação extrínseca, um prêmio futuro. Qual é o prêmio? Eu vou conseguir entrar no curso de engenharia, né? Então continua sendo extrínseca, embora seja a melhor delas, né? Pelo menos eu me identifico, pelo menos eu não sofro tanto estudando esses assuntos agora. E o melhor do mundo, dos mundos, né, é essa, que é a intrínseca mesmo. Então essa não tem subdivisão. Essa é quando eu tenho as minhas necessidades psicológicas resolvidas, né, satisfeitas, sinto muito prazer no que eu faço, né, não reclamo, para mim é até bom, é divertido, é gostoso e etc. Então, essa aqui é a divisão que eles propõem. Aí as pesquisas mostram também uma coisa que é interessante. Sempre que há motivação, sempre as necessidades psicológicas foram supridas, mesmo quando esta motivação não foi planejada. Tem situações que acaba acontecendo isso, né? Uma pessoa ou um grupo de pessoas começa a se identificar com uma determinada atividade e aquilo, né, dá certo e eles vão cada vez se interessando mais e participando e tudo mais, mas ninguém planejou isso, né? E aí quando você vai pesquisar, né, esse estado motivacional tão bom desse grupo, você consegue identificar o seguinte: aquelas 3 necessidades psicológicas foram satisfeitas, sem que tenha sido planejado isso. E o contrário também, né? A gente pode pegar uma turma de alunos, por exemplo, não motivada para alguma coisa, e fazer uma intervenção planejada agora. Então agora eu vou desenvolver atividades considerando essas necessidades, essas 3, né? E isso vai fazer parte do meu planejamento. Então eu vou ser cuidadoso com isso e vou procurar atender as 3 necessidades. O resultado, né, aí é a motivação. Esse é o caso, né, o caso planejado, é isso que eu comentei, de empresas, clubes de futebol e etc, né? Então eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão atuando com um propósito. Bom, então, olha, é isso que é a teoria da autodeterminação, né? Desde que eu atendo às necessidades psicológicas, isso, num primeiro momento, mexe no autoconceito. A maneira como eu passo a me ver muda. A autoestima muda. E eu começo a ver que eu tenho potencial, que eu sou bom para alguma coisa, que eu gosto, sinto prazer em fazer uma determinada coisa. E aí chega numa coisa chamada estado, né? Na literatura eles chamam de estado de flow, ou estado de fluxo. Esse foi proposto por esse camarada aqui. Eu juro para vocês, eu já li um monte de artigo dele, já li um monte de coisa dele, mas eu me arrisco a falar só o primeiro nome. É o Mihai. Quem quiser, fala o sobrenome dele, né? Ele até ensina, ele próprio ensina aqui, ó, como é que se pronuncia isso. Esse camarada é um pesquisador húngaro, né? É professor numa universidade americana. Ele é considerado, né, hoje, né, em vida, a pessoa mais importante, né, mundialmente, que tem dado as maiores contribuições para uma sub-área da psicologia chamada psicologia positiva, que está ligada à motivação. O que é a psicologia positiva? É a psicologia do bem-estar. É assim, normalmente quando a gente fala de psicologia, a gente só imagina assim, né, problemas. A psicologia trata dos problemas, né?
Mas tem gente que pesquisa dentro da psicologia assim, o não problema. Quando a pessoa está bem, quando ela está satisfeita, quando ela está motivada, etc. Então, eles vão pesquisar isso, né? A mente desta pessoa, né? E aí, ele hoje é o principal nome nessa área de pesquisa. E daí, ele propõe um esquema como esse aqui, né? Que é o seguinte: aqui está o estado de fluxo, né? Ou flow. Quando eu tenho habilidade para alguma coisa, né? Seja ela o que for, a minha habilidade for alta, eu sou muito bom em alguma coisa, fazer uma música, pintar um quadro, jogar bola, sei lá, eu sou bom demais naquilo, né? E o desafio é alto, eu entro nesse estado. E como que ele faz isso, né? Como que ele chega a essa conclusão? Ele faz uma coisa que é interessante. Ele pega uma quantidade enorme de pessoas bem-sucedidas no que fazem, então, pintores, atletas, músicos, cientistas, né? Mas pessoas muito bem-sucedidas. E ele pesquisa com essas pessoas, né? E elas, resumindo, né? Elas sempre manifestam o seguinte: por exemplo, eu sou um pintor. Quando eu estou pintando um quadro, e daí ele quer entender o que se passa na minha mente, o que eu vou falar para ele é o seguinte: olha, eu me desligo do mundo. Eu não sinto nem o meu próprio peso, né? Eu não ouço barulho em volta. É como se eu estivesse flutuando. O tempo passa, passa, passa. Eu nem vejo. Às vezes eu fiquei 4 horas na frente de uma tela e eu achei que era 10 minutos, sabe assim? Eu me desliguei totalmente, né? A minha mente se desligou totalmente desse mundo. Esse é o estado de fluxo que ele chama. Bom, e isso está ligado à motivação, né? São pessoas altamente motivadas para uma determinada atividade. Nesse caso, por exemplo, um pintor, né? E aí, variando o nível do desafio e da habilidade, a gente vai passando por esses diferentes estados. Então, por exemplo, a ansiedade, né, que hoje está tão comum, né, tão falado. A ansiedade é quando eu tenho que fazer uma atividade para a qual eu tenho um nível de habilidade muito baixo. Eu não sou bom naquilo. E essa atividade envolve, né, um desafio alto para mim. Isso me cria ansiedade. Então, é assim que ele vai mostrando isso. E daí vai variando, né? Se o nível de desafio é um pouco menor, isso me causa preocupação. Se é baixo e eu não tenho habilidade, mas eu tenho que fazer aquilo, é apatia. E daí eu vou passando por esses diferentes estados aqui. Bom, aí tem uma coisa que é interessante, né? E eu gosto muito dessa área também, que é o seguinte: tem uma área nova, né? Que é a neurociência. Começou a se desenvolver muito, né, a partir do final do século passado, e depois vem, né, uma parte da neurociência que se junta com a psicologia, que é a neuropsicologia, né, e que tem técnicas interessantes de entender o que acontece. Agora, fisicamente, né, quando a gente fala da mente, a gente está falando de uma coisa muito abstrata, né, porque a mente não é física, ninguém pega a mente na mão, né, mas o cérebro é físico, né. Então, o interessante é que eles começam a pesquisar, principalmente o pessoal da área de neuropsicologia, é o seguinte: quando eu tenho estados, entre outras coisas, né, fazem muitas outras pesquisas também, mas entre aqueles possíveis estados motivacionais, o que está acontecendo com o cérebro que eu consigo detectar com um equipamento, por exemplo? Uma técnica bastante usual, né, para quem pesquisa isso, é a ressonância magnética funcional. É uma delas apenas, né? Então eles vão mapeando o cérebro para ver quais regiões estão mais ativas, né? E enfim, o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa. Bom, e aí, uma das coisas que isso mostra é o seguinte: a gente tem uma região, né, na parte central inferior aqui da cabeça, que produz dopamina, né, que é um neurotransmissor e que ele está muito ligado à motivação. Isso as pesquisas mostram e é interessante. Quando uma pessoa está altamente motivada para fazer alguma coisa, ela tem uma liberação desse neurotransmissor, né, que é a dopamina,
e isso traz uma sensação de prazer. Então normalmente a dopamina está ligada a coisas como movimento, memória, recompensa, sono, etc., inclusive vício, né? Mas dá uma sensação física de prazer. Então, motivado, eu sinto até um prazer físico. Acho que todo mundo já sentiu isso, né? Que assim, até fisicamente faz bem, né? Não só mentalmente. Bom, e aí, para neuropsicologia, o que é a motivação, né? Que eles detectam com esses equipamentos? É a ativação antecipada do sistema de recompensa, né? O sistema de recompensa é formado por essas partes aqui do cérebro. Então, quando ele é ativado antecipadamente, né, isso é motivação. É uma outra maneira de explicar e de mostrar o que é a motivação. Aí tem alguns trabalhos que são bastante interessantes, né? O Jorge Moll, por exemplo, ele é pesquisador lá na UFRJ, e ele publicou um artigo bastante interessante mostrando o seguinte: quando eu motivo alguém, isso faz bem não apenas para a pessoa, mas para mim também, né? Por isso que ele fala do altruísmo, né? Que ativa o sistema de recompensa. Então, motivar, por exemplo, meus alunos me faz bem também, não apenas a eles, né? Que bom. Bom, mas vamos pegar alguns casos reais, né? Que pode ficar parecendo assim, tudo isso é bonito, mas na prática, né? Então, vamos pegar alguns casos reais. Eu trouxe alguns aqui para a gente ver. Primeiro, né? Então, vamos considerar, como eu havia dito, né, que a motivação ela tem sido avaliada como um determinante crítico, né, da qualidade da aprendizagem. Essa aqui é uma escola que tem numa cidade chamada Cacoal dos Alves, no sertão do Piauí. Ela chama Agostinho Brandão. Acho que alguém aqui certamente já deve ter ouvido falar dessa escola, né? É uma escola que, lembra daquela foto? Deixa eu colocar ela aqui. Lembra daquela foto? Né, lá do início? Então, ela é mais ou menos isso, né, por dentro. Até mais ou menos 2004, 2006, por aí, ela era assim. E agora ela é assim. Uma arquitetura está lá no sertão do Piauí, gente. Agora ela é desse jeito, né? Inclusive a sala de aula é desse jeito. Bom, mas o que aconteceu? Né? Que o governador resolveu fazer uma mudança tão radical na arquitetura da escola. Aconteceu uma coisa muito interessante. Os professores dessa escola resolveram sair da zona de conforto, por iniciativa deles, sem interferência externa, sem secretário de educação cobrando e etc. E eles começaram um trabalho muito interessante, contaram também com a ajuda do pessoal da Federal do Piauí, mas eu acho que o grande mérito mesmo foi deles, pela iniciativa de sair da zona de conforto, e começaram a mudar a maneira de ensinar, acabaram com os choques, né, e mudaram a postura, e começaram a desenvolver um trabalho interessante, né, nessa escola. O resultado é que, pouco tempo depois, né, começou a aparecer resultado, eles viram que estava dando certo, e aí eles resolveram inscrever os alunos nessas Olimpíadas Nacionais, de matemática, de física, de química, de língua portuguesa, de literatura, e etc. Tem várias Olimpíadas, né? E eles usavam os resultados, isso é muito legal no começo, para trabalhar aquela necessidade de competência para os alunos. É lógico que no começo do trabalho os alunos não iam tão bem, mas eles já tinham avançado bastante. Então era possível pegar o ranking, né, e mostrar o seguinte para os alunos: olha quanta gente tem atrás de vocês, né? Vocês foram melhores do que muita gente. E isso não foi só essa necessidade, né? Trabalhando as outras também. E daí a pouco, mais um tempo, começou a acontecer o seguinte: eles começaram a ganhar essas medalhas em Olimpíadas Nacionais. No começo não chamou tanto atenção, porque ganha uma medalha de física, uma outra de língua portuguesa, até aí. Mas aí no ano seguinte o resultado melhorava, e no outro melhorava, e no outro. Chegou uma hora, gente, que chamou a atenção da mídia toda. Falou: gente, tem alguma coisa errada acontecendo nessa escola, né? Tá tudo errado. Por que uma escola
do sertão do Piauí está ganhando esse monte de medalha. E daí a grande mídia, incluindo Rede Globo, com Fantástico, Folha de São Paulo, Globo do Rio, Estadão, começaram a baixar na escola para entender o que está acontecendo de errado. E aí o governador ficou morrendo de vergonha, porque a escola era assim. Quando ele viu que saía matérias inteiras, longas no Fantástico e etc., ele rapidinho mandou construir a outra escola, né? Que é assim, dá vergonha aquilo. Então, agora a escola é assim, né? Bom, eles continuam até hoje. Então, pode pegar, fazer uma pesquisa rápida, até no Google vocês vão ver, né? Eles continuam até hoje, agora me parece que estão com 178, qualquer coisa do tipo aí, medalhas, e todo ano eles estão lá, né? Bom, aí, deixa eu só voltar aqui. Qual é o perfil, né, dessa cidade, né? O Cacoal dos Alves. O perfil socioeconômico é muito baixo, né? Isso é classificado pelo IBGE. O IDH é muito baixo, então o município é extremamente pobre, abaixo da média do país e do próprio estado do Piauí. Então, dentro do próprio estado, que já é pobre, né, o IDH dele está mais abaixo ainda. Mas vamos ver alguns resultados. Isso aqui saiu recentemente, em 25, eu chequei de novo a informação aqui, saiu uma matéria na Folha, né, mostrando o seguinte: olha o resultado deles no Enem, 559 pontos dessa escola, contra 503, que é a média do Brasil, 464, com a média de alunos com o mesmo perfil socioeconômico. Então, no Enem, eles estão muito bem. E também tem uma matéria, né, aqui mostrando o seguinte: já há alguns anos, eles conseguem entrar nas universidades públicas, inclusive nos cursos mais concorridos. Tem aluno dessa escola entrando em curso de medicina, que é altamente concorrido, odontologia, direito, etc., pelo Enem. E já está entre 70% e 80% dos alunos. Gente, sem fazer cursinho, fazendo o ensino fundamental e médio nessa escola. Bom, outro dado, né, também da Folha, dado recente. Tem essa avaliação que se faz, né, para o 9º ano, né, o último ano lá do ensino fundamental, para saber qual a porcentagem de conhecimento que o aluno tem em matemática e português. Essa escola, eles têm 83%, contra 14% é a média do Brasil. 9% é a média do Piauí. Isso em matemática. Em língua portuguesa, 79 contra 30, média do Brasil, 21, média do Piauí. Então parece que tem alguma coisa errada acontecendo lá mesmo, né? Assim, os números parecem que estão mostrando isso. Bom, é só lá? Não. Tem uma outra escola em Minas, numa cidadezinha muito pequena, chamada Dores do Turvo, que está também, né? Eu não vou ficar mostrando todos os dados aqui, mas está indo pelo mesmo caminho, porque conseguiu motivar os alunos. Tem um município inteiro que fez isso, Sobral, no Ceará. Sobral tem uns dados interessantes, e a iniciativa foi da Secretaria de Educação do município. O secretário de Educação, numa gestão passada, resolveu mudar a realidade lá das escolas, iniciou um trabalho, etc. E em 2005, para você ter uma ideia, no IDEB, a média deles era 3,9, a do Brasil 4,6. Olha o que foi acontecendo, 2007, 9, 11, 13. No município inteiro, né? Então, eu queria mostrar isso para vocês, né, para dizer o seguinte: observa que isso não depende tanto de políticas públicas, né? Não depende da gente ficar esperando o dia que o governo resolver o problema da educação. Até porque, se a gente for ficar esperando, a gente vai continuar com aqueles primeiros resultados que eu estava mostrando, né? Então, assim, vamos continuar penúltimo no mundo, lá no ranking, no mundo não, no ranking da OCDE e tal. Bom, a gente faz uma série de pesquisas, já a maior parte tudo concluída. Tem duas aqui que eu queria chamar a atenção. Uma foi feita aqui no CDCC, que tem uma atividade, né, são minicursos que oferecem para estudantes, são abertos, né, participação voluntária. Essa atividade se mostrou numa pesquisa que a gente fez aqui altamente motivadora.
né? E a gente fez todo um levantamento com 500, se não me engano, 563 adultos que passaram por aqui quando eram crianças e agora são adultos, né? Os resultados são assim impressionantes. Quem quiser depois tem acesso, né? Isso foi tese de uma aluna minha de doutorado, está disponível até por meio eletrônico aí na Biblioteca da Federal. Tem uma outra que é essa aqui, essa está em andamento, é de um aluno de doutorado, e nós estamos tentando fazer uma coisa dessas, né? Mudar toda uma instituição, né? Pelos princípios da motivação. Nós estamos aplicando isso no Instituto Federal de Capivari. Só para entender, lá em Capivari eles têm 3 cursos de nível médio, tem o médio regular, normal, tem o médio integrado, que é a escola regular, mais o técnico, e tem o técnico. Bom, além de 3 cursos de nível médio, eles têm também curso de nível superior. Então nós estamos tentando fazer esse trabalho, né? Enfim, como pesquisa até, na instituição toda. O interessante aqui é que esse aluno, ele, quando começou o doutorado comigo, eu passei as leituras, as primeiras leituras, e daí a gente vai discutindo, e etc., avançando nas leituras, e chegou um momento que ele resolveu aplicar isso com a filha dele. Ele tem esses princípios da motivação, né, com a própria filha. Ele tem uma menina, que tem 7 anos de idade, e que estava com problema na escola, enfim, né, totalmente desmotivada para ir para a escola, e ele começou o trabalho com base, né, no que ele aprendeu lá da literatura, com essa filha dele. E há poucos dias eu ainda conversei com ele e me falou que assim, ele está impressionado, e a esposa dele também, né, o quanto conseguiram mudar, né? E isso é aquilo que eu tinha falado, né? A motivação extrínseca, ela é o ponto de partida para a gente mudar esse estado motivacional de alguém. Bom, vou deixar aqui, né, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem, algumas coisas para a gente pensar. Então, a gente nunca pode esquecer das necessidades psicológicas próprias, né, das minhas, eu não posso esquecer disso, né? Então, mesmo quando eu faço um planejamento para aplicar um projeto, para mudar uma realidade com os meus alunos, eu não posso esquecer que eu também tenho minhas necessidades psicológicas, né? Então, as próprias e de seus colegas de trabalho, ou de estudo, enfim. A gente tem que estar sempre buscando desafios, né? É o que mostra aquele esquema que eu tinha colocado aqui, né? Tentar sair daqueles sentimentos de ansiedade, de apatia, etc., e tentar buscar o melhor. Então, assim, naquilo que eu sei que eu sou bom, eu vou buscar desafios cada vez maiores, né? Isso vai me fazer bem. E procurar fugir com ponderação, né, da zona de conforto. Por que com ponderação? Né? Sair da zona de conforto não é sair, abandona tudo que eu fiz até hoje e amanhã eu vou fazer tudo diferente. Também não é isso, né, gente? Assim, isso a gente faz com reflexão, com planejamento, né? Com ousadia também, né? Mas é uma maneira da gente sair da zona de conforto e atingir um estado motivacional melhor. Bom, então eu paro por aqui, deixo uma mensagem aqui para vocês e abro para as perguntas. Fica aqui a mensagem na forma de uma figura.